Muito bem. Primeiramente, eu quero dar um bom dia a todos os participantes de mais este webinar da série Business Talk da Software AG. Meu nome é Marcos Leite, eu sou arquiteto de soluções e trabalho na Software AG na área de pré-vendas há 7 anos. O tema que nós vamos trabalhar hoje é o tema da transformação digital. E nós vamos falar um pouco sobre os negócios digitais, as tecnologias que alavancam os negócios digitais, e em especial nós vamos falar sobre a plataforma para negócios digitais da Software AG. Ao término, nós vamos ver alguns casos de uso de como os nossos clientes estão utilizando essas tecnologias digitais para alavancar negócios inovadores. Nós teremos também uma sessão, vamos reservar algum tempo para uma sessão de resposta às perguntas que foram encaminhadas. Então, eu gostaria de solicitar que todos os participantes que quiserem encaminhar algum questionamento, o façam pela funcionalidade de Question and Answer da plataforma Webex, ou que encaminhem pelo chat para a Amanda. A Amanda está nos apoiando aqui nesse momento. Muito bem. Esse tema da transformação digital é um tema que está na agenda de todas as organizações. É senso comum que mudanças estão ocorrendo no mundo dos negócios. Essas mudanças estão sendo impulsionadas por novas tecnologias que são conhecidas como tecnologias digitais, como o IoT, o Big Data, mobile, realidade virtual, entre outras. São tecnologias que impulsionam a inovação no mercado e, se por um lado conseguem atrair grande número de novas oportunidades de negócio, representam também um desafio imenso para as corporações. A transformação digital, então, impacta o panorama geral das tecnologias nas organizações, pressionando da evolução a partir das nossas aplicações tradicionais, organizadas em silos e que, pela sua própria característica, são inflexíveis, na direção de modernas plataformas digitais que têm a capacidade de reorganizar a arquitetura corporativa de modo a atender as demandas de negócio. A Software AG tem mais de 45 anos de inovação e o foco da Software AG tem sido, ao longo desse tempo, atender às necessidades do cliente. Nós estamos ranqueados como líder em diversas categorias de tecnologias digitais e somos a primeira plataforma digital fim a fim, end-to-end, baseada em padrões abertos de mercado e que tem como build blocks, as peças principais ou peças centrais, a integração de sistemas, gestão de processos, desenvolvimento de aplicações já ágeis e analytics real-time. E o objetivo da oferta da Software AG é justamente aparelhar os seus clientes para que possam estar aptos a construir um futuro digital hoje. Vamos desenvolver, então, um pouco mais a fundo o tema da transformação digital. E o ponto de partida que eu quero desenvolver com vocês, para contextualizar, é uma visão do cenário que nos trouxe até o mundo digital, até o cenário digital da atualidade. Se nós voltarmos um pouco no passado, nós vamos observar várias rupturas, que nós costumamos chamar de mudanças de era no mundo das organizações, no mundo empresarial. O ponto de partida da minha análise aqui, eu coloco há 100, 120 anos atrás, com o advento da manufatura. Então, é a era da manufatura. Essa foi a primeira grande disrupção da era moderna. Antes da era da manufatura, os negócios operavam de maneiras específicas, mas com o desenvolvimento da produção em massa, o que nós percebemos é o desenvolvimento também das capacidades de entrega de produtos e serviços mais rápidos, de melhor qualidade e a custo mais baixo. Isso fez com que empresas bem conhecidas nossas, elas alçassem e conseguissem escala global, se fortalecendo no mercado. A mensagem dessa primeira grande ruptura era a de oferecer produtos melhores, mais rapidamente e a custos mais interessantes para os consumidores finais. Pois bem, o mundo evoluiu e nos idos da década de 60 nós temos uma nova ruptura,
é a chamada era da distribuição. E nesse contexto não bastava apenas oferecer produtos melhores, com preços mais interessantes e num prazo ágil. Era necessário, e o requisito do mercado, o requisito do consumidor, era gerar ou entregar o produto na mão do cliente. Nessa época surgiram grandes empresas focadas em sistemas de transporte, com cadeias de distribuição muito bem desenvolvidas, e alçaram também, tornaram-se poderosas, alçaram o voo também, atingindo escala global. A mensagem geral desta fase, dessa ruptura na época da distribuição, era justamente colocar os produtos na mão do cliente. Seguindo adiante, nós chegamos na década de 90 e uma nova ruptura aconteceu, uma nova era, a era da informação. Essa década de 90, nós vemos o desenvolvimento das redes de computadores, dos computadores conectados, as cadeias de abastecimento controlando fluxos de informações, e nós vemos o desenvolvimento de novas empresas que focaram extenuantemente na gestão do relacionamento com o cliente. A mensagem dessa ruptura é: não adianta só ter produtos melhores e a custos mais interessantes. Não adianta também entregá-los de maneira mais efetiva e a custos interessantes. Essa nova era da década de 90 surgiu a percepção da necessidade de uma experiência de compra efetiva por parte dos consumidores. E as empresas que desenvolveram a digitalização do relacionamento com o cliente são as empresas que atingiram escala global, empresas que até hoje atuam no mercado. Alguns exemplos temos aí, o Amazon, o Google, que aprenderam a valorizar os hábitos dos seus clientes, e desenvolveram estratégias efetivas para valorizar experiências personalizadas dos seus clientes. A partir da década de 90, nós vemos o desenvolvimento das tecnologias mobile e chegamos agora na nossa década, cerca de 20 anos depois, e nós podemos chamar essa era onde acontece a nova ruptura, a era do cliente, onde empresas entendem que o cliente se empoderou, ele tem agora o poder de escolha e ele exige do mercado um certo nível de obsessão pela necessidade do cliente. Então, nessa era, nós vemos a proliferação e o ápice das tecnologias como as tecnologias de mobile, de social media, que mudaram a maneira como o cliente ele procura, compra e recebe os seus produtos e serviços das organizações. Algumas características, alguns eventos levaram justamente ao desenvolvimento desse novo cenário de ruptura. Nós podemos citar entre eles a onipresença da internet. Nós estamos vivendo, na nossa década, o ápice da internet. Nós temos cerca de 2 bilhões de usuários conectados ao redor do mundo. Só no Brasil nós temos 90 milhões de usuários conectados à internet, cerca de 52% da população do Brasil. A mobilidade. Hoje nós temos números que dão conta que nos próximos anos nós vamos chegar em cerca de 5 bilhões de smartphones, de telefones celulares distribuídos em todas as regiões metropolitanas do planeta. Só no Brasil, hoje nós já temos 280 mil devices, smartphones e celulares. Outra característica dessa época, dessa era nova, é justamente o advento do Big Data. Nós percebemos que a partir desta última década, o crescimento do volume de dados produzidos atingiu escala de trilhões de gigabytes. Há números que dão conta de que a sociedade digital vai estar produzindo cerca de 40 trilhões de gigabytes por ano até o ano de 2020. E uma outra tecnologia que também é característica da nossa década, que ascendeu ao uso comercial viável na nossa época, é o IoT, ou seja, a capacitação dos dispositivos, dos equipamentos, das ferramentas, das coisas, com tecnologia de entendimento e de transmissão de informações acerca de si mesmo. Até o ano de 2020,
nós temos a expectativa de 50 bilhões de dispositivos de IoT conectados à internet. Estamos realmente alçando a era da internet industrial. Esse cenário todo é o cenário que veio fomentando o que nós chamamos da era digital, onde a primazia é a primazia do cliente. E na era do cliente, o negócio deve ser digital. Associado a tudo isso que eu descrevi até agora, existe um outro evento extremamente importante, que é o evento da universalização das estruturas de comunicação. Nós temos praticamente onipresença das coberturas de comunicação e de redes celulares. Dados de alguns institutos de pesquisa digital dão conta que a cobertura 2G já atinge cerca de 95% do mundo inteiro. A cobertura 3G atinge 100% ou perto de 100% de todas as áreas urbanas, e a cobertura 4G, ela consegue atingir 100% de todas as grandes regiões metropolitanas do planeta. Então nós temos agora quase um device na mão de cada consumidor do planeta, nós temos a onipresença da cobertura de comunicação e o nosso cliente, o nosso consumidor, ele se empodera nesse momento, que é o que promove justamente a nova era, a era do cliente, onde nós vemos também o aparecimento de novas organizações focadas no relacionamento com o cliente e no atendimento justamente desse desejo pela obsessão do cliente. Então, a primeira mensagem que a gente queria passar para vocês é que a era da transformação digital é muito mais a era do cliente do que a era da tecnologia. A tecnologia está a serviço do cliente, a serviço do consumidor. Alguns números relacionados com as tecnologias digitais que nós temos. Nós estamos vivendo, então, um universo de 2 bilhões de usuários online. 40 trilhões de gigabytes de dados produzidos, 50 bilhões de devices, estamos a caminho de 50 bilhões de devices e 5 bilhões de smartphones. Nesse universo é que as organizações são desafiadas a desenvolverem novos produtos e serviços para atender os consumidores. É a isso que nós chamamos de negócios. Então, uma definição para negócios digitais seria a transformação dos negócios que ocorre decorrente da incorporação das novas tecnologias, as tecnologias digitais, para criar novos produtos e serviços. É uma nova maneira de atender o consumidor, de atender o cliente. É atender o cliente incorporando, tanto na experiência de compra, quanto na entrega, quanto nos próprios produtos de maneira embarcada, as tecnologias digitais, como mobilidade, como IoT, como social media. Como podemos, então, chegar ao mundo dos negócios digitais? E quais são os desafios que nós enfrentamos, que as organizações pré-era digital enfrentam? Nós temos um grande número de organizações que nasceram na era digital. Vamos falar um pouquinho sobre essas organizações, sobre essas empresas, sobre esses novos business. Mas eu vou me dirigir agora especificamente para as organizações que são pré-era digital. Quais são os grandes desafios que elas enfrentam? É importante entender o cenário, né? Nós estamos navegando num mundo onde existem desafios de competitividade que são completamente novos competidores, esses competidores, por sua vez, muito bem adaptados ao universo digital. O empoderamento do cliente leva à pressão por preços mais competitivos, exige a criação de novos modelos de negócio, de novos produtos e serviços. Existe o próprio desafio tecnológico, ou seja, incorporar tecnologias às vezes incipientes, tecnologias às vezes complexas no ecossistema de negócios das nossas organizações. Existem desafios que são decorrentes do relacionamento com o cliente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. E também desafios com relação à própria oferta de produtos e serviços. Entendendo um pouquinho, né, esse cenário do desafio de tecnologia, a primeira coisa que nos chama a atenção é justamente a onipresença das tecnologias digitais e a necessidade que as organizações têm de estarem aptas justamente a incorporar
essas tecnologias no seu ecossistema de produtos e serviços. Então, o que nós temos hoje é justamente uma revolução a partir da integração das coisas, dos dispositivos inteligentes, que são capazes, como eu já havia dito, de se comunicarem entre si e comunicarem com as pessoas, com os sistemas corporativos, falando, enviando e recebendo informações acerca de si mesmos, sendo capazes de serem configurados. São capacidades que estão criando novos modelos de negócio completamente inovadores. Analistas de mercado já chamam essa era, com o advento do IoT, essa era digital, da quarta revolução industrial. E, decorrente disso, nós vemos também a internet assumindo agora não mais o papel de rede de relacionamento entre seres humanos, entre usuários. Ela ascende a condição de rede de relacionamento industrial e os devices estão se comunicando através da internet, estão utilizando a internet para se comunicarem entre si. Então, o primeiro grande desafio é habilitar as organizações a interagirem com os devices, com as coisas que são aptas a falarem sobre si, a transmitirem informações, a interagir com os seres humanos através dos canais convencionais, como mobile, os sites de relacionamento, mas também interagir de maneira diferenciada, uma vez que os usuários agora incorporaram justamente a capacidade, a necessidade de maneira colaborativa, representarem a si mesmos. Falando ainda sobre desafios tecnológicos da era digital, nós temos aqui os principais, os 6 grandes desafios que a gente pode citar que a organização tem que enfrentar. A conectividade, ou seja, toda organização que deseja navegar e usufruir da era digital precisa estar apta a se conectar com todo tipo de tecnologia de parceiros externos, inclusive os devices, operando também de maneira centralizada, de maneira descentralizada e até nas nuvens, fazendo menção aqui à tecnologia de cloud, que também é uma característica da era digital. A escalabilidade é outro desafio. Nós estamos falando de tecnologias que promovem a hiperadesão. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a hiperadesão, mas basta mencionar que em 11 anos de existência, o Facebook, que é um exemplo de empresa digital que opera com tecnologias digitais, ele alcançou cerca de 1/4 da população da Terra. Hoje, 1/4 da população da Terra está conectada ao Facebook. Nós temos outros números bastante impressionantes. São empresas novas que, por exemplo, o Spotify, que tem menos de 10 anos, já tem perto de 60 milhões de usuários. São tecnologias que exigem a escalabilidade. Então, aderir ou adentrar ao mundo da transformação digital, ele estar apto a obter bons resultados em termos de negócios, é justamente estar apto também a atender as demandas de escalabilidade. Há também um outro desafio, que é o desafio da tomada de decisão. Estamos falando de volumes imensos de transações, de informações circulando, e a tomada de decisão no tempo exato é um dos grandes desafios também que as organizações estão enfrentando. O mundo dos negócios digitais também exige que se desenvolvam aplicações orientadas por processos. E os processos nesse universo precisam ser extremamente ágeis e manobráveis. É um desafio também importante do ponto de vista da organização das empresas estarem aptas a transformar os seus processos, a revisarem os seus processos, a criarem novos processos para a entrega de produtos e serviços com característica digital. Uma temática central, como eu já havia dito, a era digital é a era do cliente, é a era do consumidor. Então, a experiência do usuário, as jornadas contínuas envolventes do usuário, em qualquer canal de relacionamento que ele tem com a organização, é também um grande desafio. A semana passada nós tivemos um webinar que o Nilson, que é também da nossa equipe de pré-venda, ele versou bastante sobre a gestão da experiência do cliente. Eu até convido vocês para entrar no nossa página do Facebook, lá vocês vão ver menção a esse webinar e a gravação do webinar para quem se interessar em aprofundar esse conhecimento. E conformidade.
O mundo dos negócios digitais não é um mundo sem lei. Nós ainda estamos e somos sujeitos a regulatórios, ainda estamos sujeitos à necessidade de controlar, gerir riscos, de atender a regulações do mercado. Esses são desafios tecnológicos que as organizações enfrentam. Apenas à guisa de exemplo, coloquei aqui um palavrograma aqui com uma série de termos e terminologias e tecnologias que estão envolvidas nessa ruptura digital. É um grande desafio para a organização estar atualizada com relação a todas essas demandas. Do ponto de vista do cliente, nosso segundo foco de desafio, é importante entender que na era digital o cliente mudou, o cliente está empoderado, ele tem o poder da decisão. No ato da compra, ele está online e ele tem uma série de recursos para pesquisar produtos e serviços de todos os seus concorrentes, de todos os seus competidores. Então, ele deseja ter uma experiência excepcional no ato do relacionamento com o cliente. Esse cliente está sempre conectado. O mundo da era digital é o mundo das organizações que precisam entender que os muros e as fronteiras desapareceram. Você está em contato com o seu cliente o tempo todo, você pode interagir com o seu cliente o tempo todo, você precisa estar apto para interagir com o cliente o tempo todo, porque o cliente está o tempo todo conectado. Conectado através do seu mobile, conectado através dos devices na sua residência, no seu veículo. E é um cliente que, por sua vez, exige acesso rápido e permanente. A experiência excepcional que esse cliente exige na era digital não prevê transações offline. O cliente quer exatamente desenvolver relacionamentos online e ter acesso rápido e preciso ao todo tempo. Outra característica é que esse cliente, ele quer ele mesmo configurar os seus produtos e serviços. Surge a necessidade, ou a figura do self-service digital. Organizações, para atender a necessidade desse cliente, precisam criar recursos para que ele mesmo possa personalizar os seus produtos, ele mesmo possa contextualizar os serviços que ele deseja consumir. No início, nós havíamos falado da era da manufatura, e a era da manufatura ela foi marcada pelo afastamento do consumidor com a organização que produzia os produtos e serviços. Era a era da padronização, da massificação. 100 anos depois, nós vemos uma guinada. Hoje, na era da transformação digital, onde o cliente está empoderado, produtos padronizados não têm mais lugar no mercado. Os produtos precisam ser contextualizados e personalizados. Além disso, o cliente deseja ter uma experiência única no relacionamento com a organização. É fato que as organizações têm e precisam desenvolver diversos canais. É a figura do Omnichannel, canais de relacionamento. Porém, este cliente quer ter a mesma experiência, uma experiência contínua, não importa em que canal ele esteja operando. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E por fim, esse cliente que tem o poder de pagamento, ele também está demandando de novas tecnologias, de novas formas para executar os seus pagamentos. Nós vemos com o advento da era digital o surgimento de novas tecnologias para pagamento. Eu vou destacar aqui uma das mais interessantes e mais recentes, que muitos já ouviram falar, que é o Bitcoin. Bitcoin é uma moeda sem pátria, sem dono, autorregulada, uma moeda digital, com cotação digital baseada e regulada pela oferta e demanda, que é traduzida em dinheiro. Boa parte das organizações financeiras já estão operando com compra e venda de Bitcoin. Sites de e-commerce também já estão operando com Bitcoin. É uma moeda digital que surgiu justamente no contexto da transformação digital por demanda do cliente, desse cliente que está sempre conectado. Falando um pouquinho mais sobre os canais, e o relacionamento por canais, nós vemos o desafio da complexidade. Os canais tradicionais de interação com os clientes já não se fazem mais eficientes. Canais tradicionais, nós estamos falando do call center, da loja física. Novos canais vieram se estruturando ao longo da evolução que nós estamos enfrentando, e hoje nós temos o advento do Omnichannel.
um grande número, um conjunto extenso de canais de contato que devem servir o cliente no ciclo de vida de consumo. O ciclo de vida básico de consumo, o mais conhecido, seria o engajamento, descoberta, exploração e a compra. Um grande desafio para as organizações é justamente estar apto a desenvolver cada um dessas etapas do ciclo de consumo através de canais distintos. Por exemplo, no engajamento, você tem ferramentas de mídias sociais capazes de desenvolver o engajamento, você tem o site corporativo, o conteúdo digital patrocinado, você tem as aplicações de mobile e a própria loja física. Na descoberta do produto ou serviço, você tem sites de pesquisa na web, você tem as mídias sociais também, você tem os canais estruturados, os canais de contato de marca, como conteúdo digital, website corporativo e o mobile. E para exploração, por sua vez, ou experiência de prova de conceito, de experimento do produto ou serviço, novos canais são necessários. Por fim, para compra, canais diferentes são necessários. A grande mensagem que fica aqui é justamente a necessidade das organizações se estruturarem para entender o processo de atendimento do cliente como um todo, não importa por qual canal esteja se desenvolvendo. Empresas que não são pré-era digital usualmente desenvolviam esse ciclo apenas a partir de um único canal ou no mesmo canal. Hoje já é fato consumado que para operar no mundo digital, os canais têm que se mesclar. A transformação digital e o advento, a incorporação das tecnologias digitais estão realmente transformando os negócios. Todos os setores estão sendo impactados e novos produtos e serviços estão sendo desenvolvidos. Eu poderia versar sobre cada um desses setores e trazer um pouco de inovação ou de conhecimento sobre inovação do que está sendo utilizado em cada setor. Só a guisa de exemplo, por exemplo, nós temos aqui nas empresas ligadas ao que desenvolvem atividades de logística, todas estão sendo revolucionadas com o desenvolvimento da IoT, da Internet das Coisas, e hoje nós já temos, desde o pallet até o próprio produto unitário, sensorizado e transmitindo informações, as empresas de logística conseguem desenvolver hoje toda a sua cadeia de suprimento monitorada por esses tipos de devices de monitoração. Dentro da estrutura da linha de produção, há também grandes incrementos de inovação com sensores aplicados a equipamentos e ferramentas que dão precisão e uma noção exata de como está o processo produtivo. Um evento importante e interessante é o advento da manutenção preditiva, onde esses sensores estão falando acerca das suas condições de funcionamento e avisando os sistemas de back-office de como está a eficiência do funcionamento da linha de produção. Com isso é possível prever de antemão falhas e problemas, o que permite que a manutenção seja realizada no momento exato, evitando gastos desnecessários com paradas nas linhas e pausas nas linhas de produção. São inovações interessantes em todos os segmentos. E, a partir daí, nós vemos um novo cenário de desafio, que é o desafio do aparecimento de novos competidores em todos esses segmentos de mercado. Eu chamo a atenção para os competidores que já nasceram na era digital e que as organizações pré-era digital estão enfrentando. Em todos os segmentos, nós encontramos empresas que estão extremamente eficientes. O segredo da eficiência deles é que eles já incorporaram todas essas tecnologias. Eles possuem plataformas para negócio digital. Nós podemos citar o Uber, que é a maior companhia de táxi do mundo, e o seu modelo de negócio é bastante eficiente, não tendo sequer um carro, um táxi. Outra empresa interessante que inovou no cenário de hospedagem, o Airbnb, que é a maior empresa de acomodação do planeta e não possui sequer um lençol, um leito ou uma cama. O Skype é outro exemplo, é a maior companhia de telefonia ou a maior infraestrutura de telefonia do planeta e também não possui nenhuma infraestrutura de telecomunicação. Alibaba
é uma das maiores companhias de varejo do planeta e não tem estoque, não tem inventário. Tá? Talvez o maior exemplo de todos seja o Facebook, que é o maior produtor mundial de conteúdos de mídia e ele não produz propriamente nenhum conteúdo. Isso são alguns exemplos do que essas organizações novas, esses competidores novos que já nasceram no mundo digital, estão conseguindo fazer com as suas plataformas digitais. Eu havia dito que esse mundo digital é o mundo da hiperadesão. Aqui um gráfico, a fonte dessas informações é o Forrester, que dá conta da quantidade de usuários atuais dessas tecnologias ou dessas empresas digitais. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Pinterest, que tem cerca de 5 anos de existência, e em menos de 5 anos já chegou ao número de 53 milhões de usuários. O Instagram, com 5 anos, por sua vez, já chegou ao número de 300 milhões de usuários. Com 6 anos, nós temos o WhatsApp com 700 milhões, se aproximando da casa de 1 bilhão de usuários. E outros números impressionantes, como o YouTube e o Facebook, que já ultrapassaram a casa de 1 bilhão de usuários, ou seja, cerca de 1/5, 1/6 da população da Terra é usuário desse tipo de tecnologias. Então, capacitar a organização para operar no mundo digital é justamente poder se beneficiar dessa capacidade de hiperadesão que o mundo digital oferece. A oferta de produtos e serviços digitais pode alavancar o desenvolvimento das organizações tradicionais ou pré-era digital para que possam ocupar lugar nesse gráfico de hiperadesão com produtos e serviços inovadores. Como é, então, a adesão, a entrada, ou como se dá o amadurecimento no sentido de passar pela transformação para a era digital? Do ponto de vista de maturidade, nós podemos perceber 3 grandes patamares que as organizações precisam passar para a adesão ou para a habilitação para o mundo digital. O primeiro patamar é justamente a incorporação das tecnologias digitais no universo da operação, no universo operacional. É o incremento da eficiência operacional através da incorporação da tecnologia digital. O segundo patamar é justamente a criação de produtos e serviços digitais, ou produtos e serviços com tecnologia digital agregada. O último patamar, o mais inovador e o que poucas empresas já conseguiram chegar é justamente a criação de valor e receita através de ativos digitais, e a venda de ativos digitais, de tecnologia digital. Muitas organizações tradicionais estão caminhando nessa evolução e aqui cabe uma reflexão sobre as condições para sucesso e para insucesso. Por que as abordagens tradicionais ou usuais não têm alcançado os resultados pretendidos? Primeiro grande defeito, ou primeiro grande obstáculo numa adesão ou numa mudança, migração para o universo digital, de negócios digitais, é justamente a separação, o gap que há entre negócios e TI. Um pré-requisito para a efetividade da estratégia digital é justamente a união ou a comunicação contínua, o trabalho colaborativo das equipes de negócio e das equipes de TI. Outro grande obstáculo é justamente a plataforma tecnológica. E aí nós temos 2 elementos. As aplicações tradicionais que representam a nossa operação, os RPs, os sistemas legados, eles são muito inflexíveis, eles não apresentam a flexibilidade necessária. E nem deveriam apresentar, eles foram construídos para serem sistemas padrões, ou para padronizar os negócios. As necessidades do mundo digital que impõem personalização, contextualização, não faziam parte do contexto de negócios quando esses sistemas foram concebidos. E, por fim, na tentativa de modernizar as nossas tecnologias, nossas TIs,
nós incorporamos diversas tecnologias adicionais, diversas ferramentas e utilitários e aplicações, o que aumentou demais o panorama, a complexidade do panorama de TI nas organizações. Falando sobre as mega suítes, sobre os sistemas legados, eles foram concebidos, como eu havia dito, para serem monobloco, para incorporarem todas as funções administrativas. A evolução desse cenário fez com que, nas fronteiras desses sistemas, fosse demandada a integração, e muitos desses sistemas já começaram a ser desconstruídos, e parte desses sistemas já migrou para a nuvem, já migrou para tecnologias acessórias, tecnologias satélites. No entanto, é um grande desafio você conseguir produzir diferencial competitivo de negócio a partir desses sistemas. O segundo item de tecnologia que eu mencionei, que é um obstáculo, é justamente a complexidade que o nosso ecossistema de tecnologias internas ele vem desenvolvendo ao longo do tempo. Na busca de completar os nossos sistemas corporativos de operação, nossos RPs, nossos sistemas legados, tecnologias adicionais estão sendo incorporadas. Então, nós temos barramentos locais, data warehouse, nós temos Master Data Management, nós temos aplicações andando na direção da cloud, nós temos integração com parceiros, integração com devices, integração com IoT. Todos esses itens acabaram sendo incorporados ao nosso ecossistema, o que criou um cenário de difícil gerenciamento, de alto custo de operação, o que faz com que o custo ou a capacidade de investimento, a disponibilidade de orçamento para investimento seja baixo, uma grande dificuldade, um grande esforço para a integração dessas tecnologias e limitações de visibilidade. Nesses cenários fica muito difícil entender como estão ocorrendo os processos, como está sendo desenvolvido o atendimento ao cliente. Pois bem, essa é a abordagem tradicional, agregar tecnologias na tentativa de construir um ecossistema digital. A Software AG, como eu havia dito no começo, desenvolveu a primeira plataforma digital fim a fim. E eu gostaria então de definir o que é uma plataforma digital, para poder começar a apresentar o que compõe a plataforma digital da Software AG. Justamente no intuito de atender à necessidade das organizações que querem mover na direção do universo digital, a Software AG desenvolveu um conjunto de tecnologias e ferramentas, e aí vem uma palavra-chave, conjunto de tecnologias e ferramentas integradas para gerir a transformação digital, ou gerir o processo de incorporação das tecnologias digitais, da adesão de mobile, da incorporação de IoT, do tratamento de Big Data, do desenvolvimento de Analytics, de modo a implementar novos negócios e novos modelos de produtos e serviços. A plataforma para negócios digitais da Software AG, então, é um alicerce, não é um produto acabado, ele é um produto sobre o qual as organizações vão desenvolver a sua estratégia digital. Entendendo como isso funciona, no cerne, então, das tecnologias, entra justamente a plataforma de negócios digitais, o Digital Business Platform, que vai integrar todo o back-office, todos os sistemas core da companhia, os RP, CRM, sistemas legados, que são os sistemas de operação transacional. E também vai integrar com os sistemas de front office, os sistemas de relacionamento com o cliente, e vai permitir o desenvolvimento de novas aplicações, chamadas aplicações compostas ou aplicações ágeis, que vão aglutinar capacidades da organização e vão oferecer produtos e serviços novos de maneira ágil, de maneira inovadora, e o que vai produzir diferenciais de mercado. Se nós voltarmos à reflexão das empresas que nasceram e operam com tranquilidade no mundo digital, o que nós temos são realmente aplicações que representam diferenciais no relacionamento com o cliente. Do ponto de vista do conteúdo dessa plataforma digital, nós temos lá um grande pilar, que são soluções para transformação de negócios e de TI, que passam desde o planejamento
das tecnologias, das estratégias para o uso da tecnologia, planejamento estratégico do negócio, o redesenho e a reavaliação, reestruturação dos processos de negócio, a gestão dos riscos envolvidos com a operação, a gestão do portfólio de tecnologias e, por fim, o desenvolvimento das estratégias para a arquitetura corporativa. Na base dessa plataforma de negócio, vem as capacidades de integração. A temática da integração é absolutamente fundamental e mandatória no universo digital. Então, a plataforma de negócios digitais da Software AG possui um amplo escopo para atendimento de demandas de integração, com qualquer tipo de tecnologia, com qualquer tipo de padrão de mercado, padrões abertos, padrões proprietários. Nós estamos falando, então, da capacidade de desenvolver rapidamente ferramentas de integração capazes de unir recursos digitais, tecnologias digitais, com o back-office e com os sistemas operacionais, os sistemas operativos da organização. On top, acima disso, nós temos na plataforma digital da Software AG ferramentas para automação de processos, para construção de soluções baseadas em processos, soluções manobráveis, ágeis, que permitem automação dos processos, desenvolvimento de aplicações para o mundo digital, gestão dessas aplicações, monitoração dessas aplicações e, por fim, capacidade de tomada de decisão, ou Analytics and Decisions, que é operar sobre todo esse ecossistema, produzindo inteligência, capturando insights e produzindo conhecimento, para subsidiar a tomada de decisão. Na era pré-digital, nós desenvolvíamos baseado em produtos e construíamos aplicações instantes, e cada aplicação representava um use case. Na era pré-digital, funcionava com a inovação a cargo do fabricante. As aplicações eram monolíticas, complexas e lentas. A era digital prevê a co-inovação. Eu vou falar um pouquinho disso, mostrando aqui alguns cases de co-inovação. A co-inovação entre fabricantes, no caso a Software AG, e os próprios clientes. A co-inovação entre a organização e os próprios clientes para a construção de ferramentas, de soluções, de aplicações que representam diferencial no mercado. Aqui, alguns benefícios tangíveis, de utilização da plataforma para negócios digitais. Capacidade de escalar com o crescimento dos negócios. Nós havíamos falado que um dos grandes desafios é estar apto a escalar num universo de hiperadesão. Diferenciação por meio de lógica de negócio. A capacidade de criar e integrar serviços e capacidades existentes para construir novas capacidades que podem ser disponibilizadas como diferenciais competitivos. Capacidade de reagir em tempo real, capacidade de tomada de decisão. A união de negócios e TI. Nós havíamos falado que a lacuna, o gap que existe entre negócios e TI é um dos grandes obstáculos para a efetividade no mundo digital. Transparência nas operações. Aquele desenho que eu havia mostrado anteriormente, onde tinha todas as tecnologias tentando ser integradas, eu havia dito que esse tipo de cenário muito heterogêneo implica em falta de transparência. Resposta ágil às mudanças do negócio. Conformidade assegurada, compliance com regulatórios, compliance com necessidades e exigências do mercado, a racionalização do portfólio de TI, a otimização dos processos de negócio. E, por fim, um dos benefícios mais importantes é estar à prova de qualquer coisa que venha no futuro. Então, nós estamos falando de uma arquitetura que se incorpora à arquitetura da organização para que a organização esteja à prova de balas, não importa o que vem no futuro. O desenho que eu havia feito, que representava uma tentativa baseada em produtos de migrar para a era digital,
nós vamos completar aqui, vamos mudar com um desenho baseado na plataforma digital. Então, as tecnologias existentes, né, as tecnologias que as organizações possuem, são organizadas e integradas na plataforma digital, através de um ferramental de integração. Esse ferramental de integração, ele é aparelhado com a capacidade de lançar eventos, de sinalizar eventos, transações que estão ocorrendo, eventos de negócio que estão acontecendo, que por sua vez são capturados por ferramentas de inteligência, né, correlacionados por essas ferramentas de análise real-time, no sentido de produzir, né, ações, gerar ações e reações em tempo real, iniciando processos, iniciando mudanças na operação, parametrizações em como a operação deve desenvolver-se. Temos então aqui, né, toda a lógica de negócio, que é baseada em reação em tempo real, isso tudo exposto e disponibilizado através de uma camada que determina a fronteira de segurança do negócio, que é onde os nossos parceiros externos estão interagindo, é a camada de API. Então, estamos falando de integrar todas as tecnologias, de diminuir a latência que existe entre essas tecnologias, de sensibilizar os eventos de dados e perceber a correlação entre esses eventos de dados para gerar reações em tempo real e oferecer essas capacidades, essa lógica de negócio como APIs para que o mercado possa interagir, para que os parceiros de negócio possam interagir. Incorporando, obviamente, né, a capacidade de operar on-premises, ou seja, internamente, e também em cloud. Esse é um cenário da plataforma de negócios digitais da Software AG. Eu havia dito aqui para vocês que nós íamos passar alguns casos de aplicação, exemplos de aplicação da plataforma digital e que nossos clientes estão desenvolvendo e que são bastante interessantes e inovadores. Então, um dos cases interessantes que eu separei para vocês é o Location Based Marketing, que consiste em segmentação em tempo real baseado na localização do cliente. Através da localização do cliente, cruzando com informações históricas e de contexto acerca do consumidor, acerca do cliente, acerca do o perfil de consumo do cliente, alguns dos nossos clientes estão desenvolvendo ofertas dinâmicas, promoções dinâmicas, para atender as necessidades do cliente específico. É o relacionamento one-to-one automatizado, sensibilizado, né, pela posição do cliente. O foco desse tipo de solução que alguns clientes estão desenvolvendo é justamente o incremento, né, da interação do cliente e o desenvolvimento da lealdade da marca. Então, nós estamos falando de aplicações mobile que estão transmitindo sua localização e o back-office da organização percebe onde o cliente está e tenta desenvolver uma oferta específica ou aproveitar e fazer uma promoção, uma propaganda específica. Isso acontece dentro das lojas físicas e, eventualmente, acontece em locais mais amplos também. Um outro exemplo de aplicação, Smart Signage, ou propaganda digital inteligente. Essa é uma aplicação que alguns clientes estão desenvolvendo, que parte do reconhecimento através de câmeras do cliente, do movimento do cliente, do comportamento do cliente, o reconhecimento facial do cliente, e a partir daí é possível determinar o sexo, a idade e a reação do cliente ao estímulo da propaganda digital. Então, você está ali num determinado comércio, num mercado, por exemplo, e você tem displays e a câmera percebe o cliente se aproximando, faz a leitura do perfil do cliente e faz para ele uma oferta, tenta sensibilizá-lo com alguma propaganda. De acordo com a reação dele, se interessou, ele se manteve indiferente, ele não prestou atenção, ela continua desenvolvendo na tentativa de criar produtos ou serviços mais adequados para o cliente.
Então, é a ponte entre o mundo físico e o mundo digital. Tá? Nós estamos falando da aplicação de tecnologias de reconhecimento facial, tecnologia de processamento de stream de eventos e integração com devices de propaganda digital. Um outro exemplo aqui, Connect Customer Location Analytics, que é justamente fornecer insights acerca do trânsito, da jornada do cliente nos nossos locais físicos. Nós temos parques, pelo menos um parque lá no complexo de parques de Orlando, que monitora todo o tráfego da assistência, né, das pessoas que estão se divertindo no parque, através desse tipo de tecnologia. Então, é um monitoramento na região geográfica e a capacidade de tomar algumas decisões de inteligências baseadas em insights em tempo real. Então, é a percepção de locais onde há gargalos, onde há ocorrência de problemas, locais onde há formação de filas, a criação de mapas detalhados que otimizam rotas e locais. E tudo isso capturado pelas tecnologias digitais, fornecendo um painel de inteligência para que a organização daquele local possa atuar de maneira a atender melhor a necessidade do cliente. Em algumas lojas, por exemplo, o cliente é acompanhado, ou o fluxo do cliente é acompanhado e as equipes são destinadas para atender a demanda de acordo com a presença no local físico. Tá? Ou seja, melhorar o nível de serviço real time, exatamente no momento que a experiência está ocorrendo. Manutenção preditiva, já falei um pouco sobre isso, que é monitorar os equipamentos, tá? E através dos devices. Monitoração das ordens de compra, né, dos pedidos de compra. Isso é monitoração real-time, envolvendo desde os sistemas RP onde são entradas as ordens de compra, até a entrega, passando pela análise da cadeia de suprimento, pelo tracking, né, pela trilha de auditoria por onde estão sendo entregues os produtos, onde estão parados os produtos, o que traz visibilidade real-time para para toda a cadeia de logística. Um último item interessante que eu preciso destacar aqui para vocês é o Total Surveillance, ou vigilância total. É o uso de tecnologias digitais para proceder cenários de vigilância de transações, de negócios, no sentido de detectar negócios abusivos, negócios fraudulentos, fraud detection. Isso combinando informações em tempo real, algoritmos preditivos e dados históricos, né? Isso se aplica no pré-negócio e no pós-negócio. Muito bem, há diversos outros cenários que a gente poderia trabalhar com vocês de como utilizar a plataforma digital para adentrar no universo de negócios digitais. Eu recomendaria que vocês entrassem no site da Software AG e bem aqui no canto superior esquerdo, onde tem Industries and Solutions, vocês vão ter uma série de casos de uso bastante interessantes, informações bem detalhadas sobre quais componentes da plataforma digital que foram incorporados ou que são incorporados no desenho dessas soluções. Essa era a apresentação que eu tinha preparado para desenvolver com vocês hoje, passando um pouco do histórico dos negócios digitais, como chegamos ao mundo digital, os principais desafios e como endereçar esses desafios. E agora, eu gostaria de abrir nos próximos minutos para que nós pudéssemos responder algumas questões, algumas perguntas que a audiência nos enviou. Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Em geral, as empresas já possuem alguns componentes que também fazem parte de uma plataforma digital. Por exemplo, USB e DPMS. A adoção dessa plataforma não implica em redundância de componentes? Tá, muito bem. A plataforma digital é um conjunto de tecnologias que é integrado, tá? Porém, todos são modulares. Então, a utilização, a incorporação de uma plataforma digital no contexto de uma organização
tem o objetivo de organizar e completar todo o aparato necessário para que essa organização possa desenvolver negócios digitais. Então, no caso de uma organização que já tem algum dos componentes, já tem, por exemplo, alguma ferramenta de gestão de regras, alguma ferramenta de integração ou de automação de processos, não há redundância. Esse componente não precisa ser incorporado no desenho de solução da plataforma digital. Não há necessidade de ter overlapping, né, sobreposição de tecnologias. A ideia é construir, a partir daquelas capacidades que eu havia descrito, né, o cenário que vai completar todo o panorama de tecnologia da organização. Seria a seleção de componentes que você não tem, que não existem na organização, de modo a completar toda a plataforma e a organização poder ter uma plataforma ampla, capaz de suportar os negócios digitais. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Em Analytics, usualmente a abordagem é a adoção de um BI, Business Intelligence. O BI atende às demandas dos negócios digitais? Então, o BI atende parcialmente. Nós colocamos aqui a necessidade de tempo de reação, nós colocamos aqui a necessidade de tempo de resposta, de inteligência em tempo real. O BI sempre se baseia em informações históricas e o processo de captação, de transformação e carga de um BI prevê um gap de tempo, né? Prevê um delay de tempo. Então, o BI não atende totalmente às demandas dos negócios digitais. É por isso que a plataforma digital ela se escora no Analytics sobre dados em real time. Então, é a aplicação das mesmas metodologias, algoritmos e tecnologias que a gente utiliza nos BIs, porém agora sobre os dados em trânsito, os dados acontecendo, os dados quentes. Usar BI para negócios digitais é a mesma coisa que dirigir um carro olhando para o retrovisor. Você precisa olhar para frente. Para olhar para frente, você precisa ter capacidade preditiva, você precisa ter capacidade de real-time analytics. Então, a resposta seria atende parcialmente. Para atender totalmente, você realmente precisa ter capacidade de executar analytics sobre real-time. Uma pergunta aqui, vamos lá. Quanto aos desafios da concorrência, ou das novas concorrências, que benefício o uso de uma plataforma digital pode trazer? Bom, a plataforma digital, ela pode suportar, né, as organizações a enfrentar as concorrências, né, inicialmente, como eu havia dito, alinhando negócios de TI. O alinhamento de negócios de TI é um segredo de sucesso para você enfrentar a concorrência. Desenvolver produtos e serviços adequados em tempo ágil para o go-to-marketing é um dos segredos. Outra capacidade interessante, né, é que a plataforma digital, a implantação de uma plataforma digital representa redução de custo com a produção de produtos e serviços. Tá? Também diferenciação. Na implantação de uma plataforma digital, a organização pode criar novos produtos e serviços para fazer frente à concorrência, né? E, por fim, eu já havia destacado no início dessa apresentação, né, a plataforma digital, ela permite que a organização realmente desenvolva um relacionamento mais estreito com o cliente. É a gestão do relacionamento com o cliente. Esses são alguns dos benefícios que a gente pode citar do ponto de vista da concorrência. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Além do aspecto tecnológico, existe uma abordagem proposta para endereçar o modelo de trabalho da TI nesse universo digital? Sim. O universo digital, ele acompanha uma transformação dos processos de TI. Nós estamos falando da incorporação de metodologias ágeis de construção. Uma das empresas que faz parte desse universo digital, né, ou a maior parte dessas empresas, elas convivem com um cenário de desenvolvimento extensivo de entregas intensas para a produção. O Instagram, por exemplo, há um número de mercado que eles fazem cerca de 10 deploys por dia, né, em produção. Quando nós estamos falando de
de 10 deploys por dia, todos os dias, cerca de 3.000 deploys por ano, nós estamos falando de uma abordagem diferente para você desenvolver a construção e a manutenção de ativos de TI. Há uma disciplina que está bastante em voga e que está muito ligada à plataforma digital e aos negócios digitais, que justamente a plataforma de software AG é compliance, que é o DevOps, DevOps seria a incorporação o trabalho colaborativo dos desenvolvedores e da operação de TI. Então, nós estamos falando de desenvolvimento ágil, nós estamos falando de técnicas ágeis de desenvolvimento, de design criativo, de construção acelerada e de uma integração intensa entre a infraestrutura, a operação de TI e as equipes de construção e desenvolvimento. Então, existe, né, um modelo de trabalho que prevê a mudança dentro do cenário de TI. Aplicações de governança do ciclo de desenvolvimento, aplicações de automação para o life cycle, né, o ciclo de desenvolvimento, entrega, aplicações de monitoria de como está todo o portfólio de tecnologias, sistemas de governança, aplicações de governança, metodologia de governança. O que nós tínhamos no passado com governança SOA dentro do universo digital assumiu, cresceu em ritmo exponencial. E hoje é impossível você atuar dentro desse universo que envolve desenvolvimento extensivo, ágil e constante, sem incorporar esse tipo de tecnologia, esse tipo de modelo de trabalho dentro da área de TI. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem mais alguma pergunta? Não? Então, pessoal, falei bastante acelerado, tinha bastante informação para passar, mas se vocês precisarem de alguma outra informação, é só nos procurar no e-mail, conversar com o pessoal do marketing, que enviou o e-mail para vocês, e nós podemos responder outros questionamentos que vocês tiverem e podemos mandar material adicional para vocês acerca da transformação digital e da plataforma digital de negócios. Tem uma perguntinha que eu vou responder aqui? Como se fosse? Tá. Então, tem uma pergunta aqui, a Amanda passou para mim aqui, como se fosse um data lake, né? Data lake é um lake de dados, né? Bom, o data lake está dentro do domínio de Big Data. Big Data faz parte das disciplinas envolvidas na transformação digital, mas é apenas um aspecto, né? O processamento dos dados, o processamento do universo dos dados e a consolidação desse universo de dados faz parte da abordagem das tecnologias digitais e do ponto de vista da Stream Analytics também é tratado com isso, mas é apenas um dos aspectos. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa? Creio que não, né? Então, pessoal, eu gostaria de encerrar por aqui. Eu quero convidar a todos dia 22, nós temos um outro webinar. Desta vez, quem estará falando será o Luciano Pimenta, está tratando de alguns assuntos interessantes também, né, da nossa plataforma digital, agora aplicado principalmente aos sistemas legados, e eu quero convidá-los a se inscreverem no próximo digital. Mais alguma mensagem, Amanda? Não? Então, eu quero agradecer a todos, a presença de todos, as interações. Obrigado por estarem conosco e continuem conosco nos nossos próximos webinários, porque creio que nós vamos desenvolver vários assuntos extremamente interessantes. Um abraço a todos, até logo. Muito obrigado.